Hoje me faço na companhia do meu amigo, o Wellington Beni. Prazer, irmão, tê-lo aqui. Mais uma vez nessa terça do crescimento. E hoje nós estamos dando início, né? Os irmãos sabem que agora a terça do crescimento será gravada. E hoje nós estamos dando início às gravações da terça do crescimento, para você não perder nenhum conteúdo. E, bom, falando em conteúdo, aproveitando que a igreja está na leitura de Gênesis, né? Acho que nós já estamos no capítulo 26, por aí. Nós vamos fazer um apanhado geral, né? E hoje nós estamos com um tema muito proposto, muito propício, né? Para esse início, para essa terça do crescimento. E o tema é fé, confiança e promessa. Wellington, já queria aproveitar aqui todo o teu conhecimento para esse início, tá? Todo o teu conhecimento de um modo geral, apanhado bíblico, e, enfim, para a gente poder dissertar, desenvolver esse conteúdo para esse mês que se inicia, né? Para esse mês de finalzinho de agosto e já se iniciando setembro para essa próxima semana. Eu já queria saber de você o que você acha desse tema que a gente propôs para a terça do crescimento. É um tema propício. Eu diria que é um tema atemporal e também é um tema existencialista, porque a fé, eu diria que é um ato de coragem. E a gente iremos ver que Abraão nos ensina 3 coisas em relação a isso. Fé é acreditar no invisível. Confiança é permanecer de maneira firme diante do impossível. E promessa é o horizonte que orienta a nossa vida. Então, acho que são 3 temas, vamos dizer assim, importantíssimos e atemporais: fé, confiança e promessa. A promessa seria o horizonte para que nós não possamos nos desviar do caminho. Existe um filósofo, Sêneca, que ele vai dizer que o homem, quando não sabe para que porto navega, qualquer vento é favorável. Então, a promessa é o nosso porto, e nós sabemos para onde nós estamos indo. Então, os ventos irão nos guiar para a nossa jornada até chegar na nossa promessa. É um tema muito bom, muito propício. O tema abordado, né, nós não vamos fazer um apanhado de todo o início de Gênesis, mas Gênesis é o livro da criação, né? É o livro onde Deus começou a criar todas as coisas, mundo, separando as águas de cima das águas de baixo, fazendo a terra aparecer, a terra seca aparecer, criou os animais, criou os homens, enfim. Mas eu gostaria de começar aqui a partir do capítulo 12, para a gente não perder muito tempo numa introdução longânima, mas eu gostaria que você falasse para a gente de Abraão. Abraão é considerado o pai da fé, né? Sim, e no capítulo 12, ao qual você acaba de mencionar, é quando Deus chama Abraão, que na verdade é Abram. E vamos ao texto que diz: Ora, o Senhor havia dito a Abrão: sai-te do teu país e da tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei. Segundo o judaísmo, a história de Abrão começa com uma ordem. Qual é? Lehi, lehá. É uma ordem que, num sentido, vamos dizer assim, literal, é: vai-te para ti mesmo. Não é apenas sair de um espaço geográfico. O que Deus estava fazendo com Abraão era um convite para ele voltar para o seu eu mais interior. Então, segundo o judaísmo, era uma saída
não só apenas de um espaço geográfico, mas das influências que havia sobre a vida de Abraão. Ou seja, a educação que recebesse do seu pai, as influências religiosas, que nós devemos pensar que ele era da cidade de Ur. Ur era uma cidade ao sul da Mesopotâmia. E a Mesopotâmia era uma religião politeísta. Então, era muito mais do que sair de um espaço geográfico. Era transcender a sua própria realidade. Era transcender os seus limites espirituais e emocionais. Lerá é a essência do chamado do homem sobre a terra. Deixar suas influências instintivas e subjetivas. Afastar-se de sua natureza e seus hábitos. Era transcender o preconceito do ego, os seus limites racionais, os seus limites emocionais. Então, a mesma ordem que Deus dá a Abraão, Deus dá a cada um de nós. Mas a escolha é nossa, se iremos transcender a nossa realidade ou se permaneceremos nos confins do nosso egoísmo e na nossa geografia limitante. Beni, só para eu entender melhor, é como se Deus estivesse dizendo a Abraão, para Abraão sair daquilo que ele achava que era a sua realidade. Exatamente. Até então, né? Até então. Daquilo que ele achava que era um estilo de vida, uma vivência, seu dia a dia, sua cultura, tudo. É como se Deus estivesse falando, larga isso tudo e vem para uma terra que eu vou te mostrar. Sim, porque o ambiente no qual ele vivia o impediria de viver o que Deus tinha para ele. A gente vai perceber, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, para a gente passar desse para diante, dar seguimento no nosso estudo. Era comum a senhora, em momentos de esterilidade, pegar a sua escrava e dar ao seu esposo para deitar-se com ele, e eles teriam um filho. Nos tratados de Nuzi, achados pelos arqueólogos, eles mostram isso. Era comum a senhora pegar a sua escrava e dar-se para seu marido, deitar-se com ela, e eles teriam um filho, no caso de esterilidade. E é por isso que Deus, ele chama Abraão a vencer todos esses limites. Deus estava dando para ele a terra prometida, a terra de Canaã. E embora Abraão obedecesse a ordem de Deus de sair, após passarem-se 10 anos na terra de Canaã, Abraão deita-se com a sua escrava Agar, que na verdade não era escrava dele, era escrava da sua esposa. E deita-se com ela e eles têm um filho. Só que tem um grande problema. Era comum isso acontecer na terra da Mesopotâmia, não na terra de Canaã. É por isso que Deus diz para Abraão transcender a si mesmo, lerá, volte para dentro de si e perceba o que te impede de viver a promessa. Não adianta nós sairmos de um espaço geográfico e vir para cá, se a nossa mentalidade não é transicionada da maneira como nós estamos evoluindo. Se não acompanha o andamento do corpo. Não adianta nada. Não adianta eu ter os costumes da Mesopotâmia vivendo em Canaã. É por isso que Deus faz para Abraão transcender a sua própria realidade. Abraão, para onde você vai, você não pode ter esses mesmos costumes da Mesopotâmia. Às vezes nós temos síndrome de Abraão. Estamos em Canaã, vivendo como se estivéssemos em Mesopotâmia. Isso é um problema, né? Assim, de um modo geral, digo, de comportamentos em si, isso é um problema, porque quando Deus nos convida a evoluir, a mudar, tanto geograficamente quanto espiritualmente, óbvio que o que mais importa para Deus é que você evolua espiritualmente, né? Sim, sim. Só que a evolução espiritual, ela não acontece só no mundo espiritual. Quando você evolui no mundo espiritual, automaticamente você evolui no físico, você evolui no material e assim sucessivamente. Todo o seu organismo acompanha o crescimento devido ou o crescimento proposto por Deus.
E nós vemos aqui Abraão agindo, né, entendendo o propósito de Deus, saindo da terra do Ur dos caldeus, abandonando a terra deixando a terra que era do seu pai, Sim. com suas riquezas, gado, dinheiro, escravos, família, sobrinho, e indo para a terra que Deus estava direcionando ele. Só que eu concordo contigo que falta das pessoas o posicionamento de você entender o êxodo, entender a saída, entender o... Exato. Que às vezes nos aprisiona. Sim. Às vezes nós ficamos agarrados em coisas que, na verdade, deveriam ter sido deixadas para trás, né? Ter sido deixadas na terra chamada Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. E o que faz, a pergunta que eu tenho a te fazer, o que faz Abraão não só ouvir a voz de Deus, mas obedecer à voz de Deus? Porque eu posso ouvir e não obedecer. E eu não tem como eu obedecer aquilo que eu não ouvi. Mas eu posso ouvir e escolher não obedecer. Então, o que faz Abraão ouvir e obedecer à voz de Deus? Bom, nós não conseguiríamos responder isso de maneira racional, de forma alguma. Pelo contrário, quando se fala de fé, se fala de suprarracional, ou seja, além da razão. O primeiro ponto que nós devemos falar aqui, na texto do crescimento, é que Deus nos chama a sair, ou seja, ao ler e errar. Mas, o que leva Abrão a aceitar o convite de Deus? É aí que está a questão. A fé e a confiança não é uma obrigação. Deus não obriga, Deus faz o convite. De maneira racional, nós não conseguiríamos responder o que leva Abrão a confiar na promessa de Deus. O que eu posso dizer é que Abraão deu um salto no absurdo, no desconhecido. Por mais que ele soubesse, eu concordo contigo, os caminhos naturais ou os caminhos físicos até chegar à terra prometida, ele não sabia onde chegaria de maneira espiritual. Então, a gente não consegue definir o que de fato levou Abrão a ir, mas nós podemos responder que ele aceitou dar o salto de fé, ou o salto no absurdo, no desconhecido, como diz o filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard. É um salto no obscuro, é um salto no absurdo. E isso tem algumas características, porque esse salto que Abrão dá é um salto de aceitação do invisível. Porque Abrão precisa acreditar que algo não está sendo mostrado pela percepção humana, mas sim, ele é captado pela percepção da fé. É por isso que eu sempre digo, a fé não é irracional, a fé não é cega, como muitos pensam. Pelo contrário, a fé consegue enxergar o que os olhos naturais não veem. É por isso que eu digo que a fé não é racional ou irracional. A fé é um salto suprarracional. Ela está além da visão. Ela está além do racional. Ela está além do palpável. Nós não sabemos exatamente o que levou Abrão a aceitar a convocação de Deus. Mas ele aceita o invisível, ele tolera a incerteza e ele tem uma esperança ativa. E assim, na verdade, eu também posso considerar aqui que ele olhou a sua realidade, né? Olhou ao seu redor, tudo que ele estava vivendo, tudo que ele tinha, tudo que ele possuía, e ouvindo a voz de alguém que ele não vê, sim, ouvindo a voz de alguém que ele não conhecia,
Ele é o nosso pai da fé. Ele falou, não, quem falou comigo, pelo que eu conheço de cultura e religião, quem falou comigo não foi nenhum dos deuses aqui que eu conheço. Dos meus pais. Não foi nenhum dos deuses Não foi da minha nenhum descendência. Anunnaki. Não foi o Enki. Como eram os deuses da Mesopotâmia. Não, isso aqui foi um Deus supremo. Então, na verdade, Abraão é tão obediente, né, que eu acho que eu posso afirmar que quando a Bíblia relata o verso, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Isso é muito sério. Eu vejo Abraão inserido nesse texto, né? Que ele não viu para ele poder se locomover. E assim, trazendo para a nossa realidade, alguns cristãos querem ver para fazer alguma coisa, querem ver para se locomover. Sim. Quando, na verdade, a Bíblia é muito clara quando diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus. Paulo vai dizer que nós não andamos por vistas. É verdade. Mas andamos andamos por fé. Existem muitas pessoas que têm um síndrome do animal impala. No zoológico, existe um animal chamado impala. Ele consegue saltar cerca de 5 metros de altura e 9 metros de distância. Mas a cerca que o separa da sua jaula e da liberdade é apenas de 1 metro. Meu Deus. Só que a impala tem um problema. Ela não dá o salto se ela não vê o chão de aterrissagem. Existem muitas pessoas que têm o síndrome da impala. Só vai se ver o chão. Só vai se ver algo palpável. Mas Paulo diz, nós não andamos por vistas, mas andamos por fé. Não estou enxergando nada, mas eu creio na voz que soprou nos meus ouvidos. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ou pela palavra. Isso não fala apenas de ouvir, mas de entendimento. Porque os surdos também ouvem a palavra de Deus, mas de maneira diferente do que nós que o escutamos. Então, ouvir não fala de exatamente ouvir de maneira superficial ou natural, mas fala de entendimento. Não é ouvir com os olhos carnais, com os ouvidos carnais, mas ouvir com os ouvidos do entendimento. É como se Abraão tivesse sido convencido e entendido a caminhar em fé. Exatamente. Oh, meu Deus do céu. Kierkegaard dizia que a fé é um salto no absurdo ou um salto no desconhecido. Paulo, em nosso contexto aqui, diz que a fé é uma caminhada sem caminho. Enquanto em Kierkegaard a fé é um salto, em Paulo a fé é uma caminhada sem caminho. Não estou vendo, mas eu estou caminhando. E enquanto eu caminho, o caminho se faz presente, se torna visível. Então não andamos por vista, mas por fé. Enquanto eu andar por fé, o caminho torna-se visível. É por isso que Salmo 105 vai dizer, lâmpada para os meus pés, meu Deus, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Fisicamente, o que o salmista está dizendo é, o ambiente pode ser um ambiente de escuridão, pode ser um ambiente que eu não conheço, desconhecido, pode ser um ambiente que eu não sei aonde eu estou pisando, que eu não enxergo aonde eu estou pisando. Só que, para mim, que confio, que tenho fé para crer naquele que me convidou a sair, meu Deus, lâmpada para os meus pés, aqui, ó, no ato presente, aonde eu estou agora, lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus. E por mais que eu não veja, ela também é o quê? Luz para o meu caminho. Eu não estou vendo o caminho, mas a palavra de Deus vai iluminar toda a minha trajetória. E isso é muito interessante, porque Abraão crê. Ele tem fé na promessa. Oh, aleluia. O que é a fé de maneira prática? Vamos supor que você escreva um livro. Você é um autor muito conhecido. E Deus te transporta lá para 2030. Em 2030, você vê que você teve um alcance muito grande da venda de seus livros. Você é um best-seller.
Então você retorna para 2025. Mas você viu, em 2030, o que aconteceu. A fé é exatamente isso. A fé te faz transportar para o futuro. Você está no presente, mas você consegue enxergar o que está em 2030. Isso é fé. Aleluia. A fé te transporta para o futuro. A fé, ela te faz vivenciar o futuro no presente. Porque por mais que a promessa seja futurista, a promessa ela é futura, mas ela exige que nós vivamos como se já fosse presente. Sim, sim, sim. Como se nós já estivéssemos inseridos nesse presente. Então vamos supor que de Deus te transportasse para 2030 e você enxergasse que você teve um alcance best-seller do seu livro. Você retornasse para 2025 e você tivesse a sensação do que você viu. Você empenharia muito mais energia na produção do seu livro. Com certeza. Porque você viu o seu futuro. Isso é fé. Aleluia. Isso é fé. E é isso que Abraão enxergou. Abraão estava no presente, mas vivenciando o futuro. Obviamente, nós temos que esquecer o passado, ter o futuro no coração e viver o presente intensamente. Eu estou com uma pulga atrás da minha orelha aqui e eu preciso dissertar contigo. Qual foi a necessidade de Deus alterar o nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara? Qual foi a necessidade de Deus fazer essa alteração? Abrão significa pai de muitos. Abraão significa pai de multidões. Ou seja, você não vai ser apenas pai de muitos, mas você vai ser pai de multidões. E isso nos dá a entender a nossa cultura atual. Porque os israelenses são descendentes de Isaac. Os palestinos, muçulmanos, são descendentes de Ismael. Os árabes são descendentes de Ismael. Meu Deus. Então nós conseguimos entender que a promessa de Abraão se cumpriu. E nós vencemos essa promessa. Então Deus estava dizendo para Abraão, que ele troca no capítulo 15. Abraão, agora você vai ser pai de muitos, mas pai de multidões. Tem uma multidão te esperando. É por isso que ele faz sair da tenda e contar as estrelas do céu. Mas tem um porém, você sabe qual é esse porém. Diga pra gente qual é esse porém. Eu estava aqui meditando aqui. Como que Deus... Isso aqui tem que ter muita confiança, né? A gente já vai desenvolvendo, porque tem que ter muita confiança. Sim. Como que Deus fala para Abrão contar as estrelas? Eu tenho que te fazer essa pergunta. Cadê? Capítulo 15. Como que Deus fala para ele contar as estrelas de dia? Nossa. Exatamente. Bem, se fosse à noite, era muito mais fácil. Capítulo 15, versículo 5. E ele o trouxe para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se tu fores capaz de contá-las. Ele disse: assim será a tua semente. Bom, se fosse à noite, não teria nenhum problema de Abraão contar as estrelas do céu. Mas o versículo 12 do capítulo 15 diz: e quando o sol estava se pondo, um profundo sono caiu sobre Abrão. Essa confiança, por que o capítulo 15 é como se Deus estivesse renovando a fé dele nessas
nessa tua palavra de sair, contar as estrelas, essa será a sua geração. É óbvio que é mais fácil contar a estrela de dia. Por que Deus quer que ele conte de noite? É muito mais fácil contar de noite. Por que Deus quer que ele conte de dia, antes do pôr do sol? Por que Deus tenha essa necessidade? Abraão é o pai da fé, então por que Deus tem essa necessidade? É como se Deus estivesse renovando a fé dele. Me explica esse desenrolar de Deus. Deus, quando diz para ele sair da tenda, era tarde. Porque no versículo 12 vai dizer que quando o sol se põe, um pesado sono cai sobre ele. Então, quando Deus diz para ele sair da tenda e contar as estrelas do céu, era tarde, que logo em seguida o sol se põe. É muito mais fácil, como você disse, contar as estrelas sendo noite, mas muito difícil contar sendo tarde. Só que tem uma grande questão. E é aí que vai entrar a questão do salto da fé de Kierkegaard. Porque fé é exatamente isso. E é por isso que ele é chamado o pai da fé. Fé é você ver o que não aparece. Quando Deus diz para Abrão contar as estrelas do céu sendo de tarde, ele estava dizendo para Abrão, Abrão, vê além daquilo que aparece. Oh, aleluia. Vê além daquilo que é visível. Sim. Vê Perfeito. além daquilo que é palpável. Vê além daquilo que é material. Então, o salto da fé é esse passo interior, onde Abrão toma por mais real a palavra de Deus do que os dados visíveis. Ou seja, Abrão estava dizendo, a palavra de Deus é mais real do que os dados visíveis. Do que aquilo que eu estou vendo. As estrelas não são mais verdadeiras do que a palavra de Deus. Por mais que seja tarde, se Deus mandar eu encontrar as estrelas do céu à tarde, elas estarão lá. Elas estarão lá. E por mais que eu não esteja vendo, elas estarão lá. Então, a confiança não era nas estrelas. Era na palavra de Deus. Era na palavra de Deus. Abraão, se tu confias em minha palavra, conta as estrelas. Eu sei que é tarde, mas você confia em mim? Então, exato, não é sobre... Eu preciso que os irmãos de casa entendam o que está sendo ministrado aqui nessa terça-feira, na terça do crescimento. Não é sobre aquilo que nós estamos vendo e também nem sobre o que nós estamos projetando ou vamos chegar, mas é sobre confiar na palavra de Deus que já foi liberada ao nosso favor. Eu ontem, Ben, estive ministrando. Sim. E o que Deus falou comigo no momento da ministração foi poderoso demais, porque o povo de Israel é um povo muito numeroso. E quando Deus promete a terra, o povo sai do Egito para a terra, para o deserto, e do deserto para a terra. Sim, sim. Só que o povo, não importa para o povo se o povo vai passar pelo Egito. É porque vai passar pelo deserto, perdão. É porque o povo está saindo do Egito de olho na terra prometida. E isso é muito prazeroso, porque nós vemos o povo enfrentando as dificuldades, enfrentando os inimigos, enfrentando os problemas, enfrentando os desertos, as dificuldades do deserto, mas nós vemos o povo avançando de olho, com a cabeça na terra prometida. Não importa se o olhar físico está enxergando o deserto, o olhar espiritual está de olho na terra prometida. Meu Deus. E é nisso que Abraão está apegado, porque quando Deus chama ele para fora, para ele contar a estrela, é exatamente isso que você falou. Tinha estrela para ser contada? É lógico que tinha. Era de dia? É lógico que era de dia. Mas o que Deus estava requerendo de Abraão é que Abraão confiasse naquilo que Deus está falando. Porque se Abraão não saísse da sua tenda e não fosse contar as estrelas, mesmo sendo dia, o que aconteceria? Ele não confiaria na palavra do Senhor. Não está disposto a ouvir a minha palavra. Não está disposto a ouvir o que Deus está falando. Então, às vezes,
Deus nos testa ao absurdo. É absurdo contar as estrelas sendo dia. Assim como foi absurdo pedir o seu filho Isaac como uma oferta. Espera aí. Se ele confiar na minha palavra e contar as estrelas sendo dia, ele vai obedecer quando eu pedir o seu filho Isaac. Então, às vezes, é um teste. Às vezes, é um teste que Deus faz a nós. Agora, seremos aprovados ou seremos reprovados? Então, a expressão de Deus para nós, hoje, na terça do crescimento, é ler e lerrar. Nós sairemos dos nossos limites geográficos, cognitivos e espirituais e ouviremos a voz de Deus, a Vox Dei, ou ficaremos presos aos nossos costumes e os nossos limites emocionais, cognitivos, as influências educacionais. Oh, aleluia. É porque Deus, ele, na verdade, esses dias eu estive ministrando também, e Deus, ele quer nos conduzir. A verdade é que Deus quer guiar a humanidade a um outro nível, né? Independe de por quem comece a jorrar a água da fonte, né? A fonte é Cristo, o Espírito Santo é a água, então não importa por quem a água vai começar a jorrar, o que importa é que ela flua em todos. Sim. E nesse fluir, o Espírito quer nos conduzir, né? Ele quer nos guiar, nessas águas mansas e tranquilas. Só que parece que a humanidade quer firmar a estaca, quer firmar a tenda e não quer se locomover, não quer ser guiado, não quer ser conduzido, não quer ser levado. Nós estamos na última semana do mês de agosto, e nós estamos vivendo hoje, nesse meio de ano ainda, nesse segundo semestre de 2025, parece que as pessoas estão agarradas, estão presas, limitadas, né, a viver uma vida com Deus. Guilherme, domingo, para mim, tá sobreexcelente vir na igreja dia de domingo, né? Tudo bem, você pode ter uma semana pegada, e também não se trata do tempo que você vem à igreja ou deixa de vir à igreja, mas se trata de você permitir com que a presença do Espírito Santo flua, te conduza, te tirando dessa geografia, dessa cultura, dessa religiosidade, sabe, te levando num nível espiritual, te conduzindo nesse nível espiritual. Os pais de Abraão eram politeístas. Então, eu fico imaginando que Abraão teve uma experiência muito profunda com Deus. Sim. É por isso que eu sempre digo que Deus não instituiu a religião. Sim, sim. Quem instituiu a religião foram os homens. O que Deus instituiu foi a espiritualidade. Aleluia. A transcendência. Perfeito isso. Perfeito. Por mais que os pais de Abraão tivessem a sua religiosidade, Abraão escolheu não a religiosidade humana dos deuses politeístas, mas ele teve uma experiência transcendental com Deus Yahvé, o Deus verdadeiro. Aleluia. Mas o problema não é esse, meu amigo. Sabe o que é o problema, evangelista Guilherme? É que existem muitos jovens hoje que vivem com base nas experiências dos seus pais. Sim, sim, sim. Filho de peixe, peixinho é. Agora, filho de crente, crentinho não é. Existem muitas pessoas hoje que vivem as experiências que os seus pais viveram, mas nunca tiveram a transcendência com o divino. Exato. Viveram apenas na imanência, não tiveram a transcendência, não tiveram a experiência com Deus. E é por isso que eu valorizo a solitude. O que é a solitude? A solitude é quando eu tiro um momento a sós comigo e com Deus. Aleluia.
Porque enquanto as vozes não cessar ao meu redor, não conseguirei ouvir a voz de Deus. Então nós precisamos da solitude, ter um momento de reencontro conosco e um encontro com Deus. Um momento a sós com Ele. Eu acredito que Abraão teve seus momentos a sós consigo e a sós com Deus. Porque se não fosse isso, ele nunca ouviria a voz de Deus. Ele tinha experiência e não religiosidade. Eu acredito que Abraão queria algo mais profundo, mais intenso. Algo que a própria religião de seus pais não poderia dar. Não conseguiriam proporcionar. Algo que a cultura não poderia proporcionar, algo que o dinheiro não poderia proporcionar. Eu vejo que Abraão queria uma experiência mais profunda e aí o Deus que o braço não mexe não pode dar, o Deus que não se move não pode dar, o Deus que não fala não pode dar, o Deus que não ouve não pode dar, o Deus que não vê não pode dar. E aí foi a hora que Deus resolveu se manifestar, né? A ação da fé, a confiança e promessa se apega a isso. Se apega quando eu começo a fazer prova de um Deus que eu sei que pode entregar além daquilo que eu estou pedindo a Ele. Vai além do que eu posso fazer e Deus faz além daquilo que eu esperava que Ele mesmo fizesse. É Ele dizendo, se tu entregar o controle da tua vida, da tua casa, da tua família, das tuas finanças, da tua empresa, do teu trabalho, do teu comércio, dos seus afazeres, eu sou Deus que eu posso te conduzir além das suas próprias expectativas. Sim, sim. Além de tudo que você tem planejado. Se a tua fé te move a confiar naquilo que eu, o teu Deus, estou te guiando e te mostrando, Ele é um Deus que Ele faz além, Ele surpreende. Ele faz superior ao que nós projetamos, ao que nós pensamos, ao que nós planejamos. Não é só vir à frente e entregar a minha vida a Ele. Até porque esse ato de fé é um dos maiores atos que um ser humano pode fazer na sua vida. É entregar o controle da sua vida, a sua vida em uma totalidade a Jesus Cristo de Nazaré. Agora, quando eu tomo essa atitude de entregar a minha vida, é eu entregando o controle da minha vida numa totalidade, é Deus dizendo, agora eu vou entrar em cena. E agora você, por mais que você ouve as vozes ao redor, tu vai reconhecer, porque João 10 diz, né, que a ovelha... Conhece a voz do seu pastor. Conhece a voz do seu pastor. E aí nós vemos a prática de João 10 em João capítulo 11, quando ele chama Lázaro e Lázaro vem para fora, porque a ovelha reconhece, a ovelha conhece a voz do seu pastor. E eu vou te contar o perigo de não ouvir a voz de Deus. Adão, homem, não foi enganado pela serpente. Sim, sim, perfeito. Quem foi enganado pela serpente foi Eva. Sabe por quê? Porque quem ouviu de Deus foi o homem, não a mulher. Perfeito. Não foi a mulher que ouviu de Deus, foi o homem. Então, quem foi enganado nessa situação não foi Adão, foi Eva. E isso está o perigo de não souber discernir a voz de Deus. A voz de Deus. É por isso que a serpente foi na Eva e não em Adão. Ela sabia a quem ela ia persuadir. Ela ouviu de Adão o que Deus disse, mas ela não sabia qual era a voz de Deus. Qual era a voz de Deus? Ela não sabia. Esse é o perigo. Será que foi isso que Deus disse mesmo? Quem ouve a voz de Deus não tem dúvida do que Deus diz. Será que Adão não está falando só para eu não comer do fruto? Óbvio que não. E aí, quando as pessoas não ouvem a voz de Deus, andam igual barata tonta, não sabem para onde ir. É por isso que eu disse. Andam oscilando. O navegante, quando não sabe para que porto navega, qualquer vento está favorável. E quando nós falamos de ouvir a voz de Deus, fala de uma promessa fixa. Exato. Ou seja, existe algo no futuro. Então, todas as vozes que forem contrárias ao que está no meu futuro, que é a promessa, eu devo descartar.
Até porque não fazem parte daquilo que Deus já me falou. O que Deus disse? Comereis de todo o fruto do jardim, menos do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, quando nós não temos entendimento, nós não desfrutamos. Exato, Beni. É por isso que é ouvir com entendimento, como eu havia citado anteriormente. Perfeito, perfeito, perfeito. Gente, falar sobre fé, falar sobre confiança em Deus, falar sobre promessa. Guilherme, é simples demais, gente. Não é. Nós precisamos ter uma totalidade, uma confiança, uma fé salvífica, uma fé plena, uma confiança perfeita, sabendo quem nos chamou, para que nós fomos chamados, o que nós estamos fazendo, em quem nós confiamos, a promessa que Ele nos fez, porque Satanás, no meio de toda essa Babilônia que nós vivemos, Satanás vem com pratos, vem com mesas, vem com manjares. E aí nós temos que saber para que nós fomos chamados, porque dependendo, se você não reconhece a voz de Deus em Israel, tu não vai reconhecer na Babilônia. Se tu não ouve a voz de Deus em Israel, tu não vai reconhecer a voz de Deus na Babilônia. Então não é, não, eu sou bom. Não se trata do que você sabe, não se trata da sua sabedoria, não se trata da tua cultura, não se trata do teu dinheiro, não se trata do teu conhecimento. Se trata do Deus que te chamou e da sua perseverança e confiança naquilo que Ele vai fazer em você e através da tua vida. Porque se tu confiar no Deus que te chamou, na voz que falou com você, e se tu tiver fé para crer, confiança no que Ele te falou, a promessa vai acontecer. Acontece. E nós temos que fazer uma separação entre fé positiva e fé negativa. Sim. E uma separação entre promessa condicional e promessa incondicional. Sim. O que é uma fé positiva? Uma fé positiva é quando eu acredito que algo positivo irá acontecer. Sim. E fé negativa é quando eu acredito que algo ruim irá acontecer. Sim. Óbvio que isso não é uma expressão teológica, mas filosófica, mas nós podemos abordar sobre isso, por exemplo, nos 12 espias. Ou melhor, nos 10 espias. Sim, da terra, correto. Números 13, quando Deus ordena para que Moisés separasse 12 espias, um príncipe de cada tribo, e eles fossem espiar a terra de Canaã. Quando eles retornaram, eles falaram, os 10, a terra de fato mana leite e mel. Mas não, porém, lá tem gigantes. Aos nossos olhos somos como gafanhotos, e aos olhos deles também. E o que aconteceu com esses 10 espias? Foram devorados pelos seus inimigos. Ou seja, eles tiveram uma fé negativa de que eles eram alimento de gigantes, e foram devorados por ele. Enquanto Josué e Caleb, os dois que acreditaram, tomaram a terra de herança, como herança, porque eles tiveram uma fé positiva. Então, nós iremos ou alimentar a fé positiva, ou alimentar a fé negativa. Fé negativa, correto. O problema é que são as pessoas influenciando as pessoas a terem uma fé negativa como ele. Às vezes, as influências para o que é negativo é muito maior para o que é negativo. É por isso que eu sempre digo, cara, na presença da justiça, a denuncie. Porque enquanto nós não estabelecemos o que é bom, o que é positivo, o mal vai tomar conta. Vai tomar conta. E a gente pode analisar que apenas 2 homens carregaram um cacho de uva. A Bíblia diz que 2 homens carregaram um cacho de uva. Haviam quantos homens? 12. Exato. Os 2 que carregaram, então, mais os 10.
Eles poderiam levar quantos cachos de uvas? 6. Eram 12? 6. Só que quem não acredita na promessa não consegue desfrutar do que há na terra da promessa. Não consegue carregar os frutos, correto. Não consegue. Se eu não confiar na promessa, eu não vou desfrutar do seu fruto. E sabe quem são esses dois que carregaram o cacho de uva? Josué e Caleb. Os dois que acreditaram. Então existe a fé negativa e a fé positiva. E existe promessa condicional e promessa incondicional. A promessa incondicional é aquela que independe das nossas ações. Sim, verdade. A promessa incondicional é a promessa da vinda de Cristo. Independe de nós. Deus quis entregar o seu Filho como promessa para morrer por nós e nos conceder a salvação. Agora, a promessa condicional, salvação, ela é condicionada em quê? Em acreditar que Ele é o sacrifício perfeito para a remissão dos meus pecados. Sim. A entrega do seu Filho à morte é incondicional. Mas a crença de que Ele é o Filho de Deus, é que me leva à salvação, é condicionada. Perfeito. A promessa de Abraão ela é incondicional. Nós percebemos isso quando ele diversas vezes errou. Inclusive, deitou-se com Agar. Mas isso não tira as consequências. Deus cumpriu a promessa? Cumpriu. Mas tirou as consequências? Não. Quem é o maior inimigo do Estado de Israel hoje? O poder islâmico. Verdade. Descendente de quem? Ismael. Deus cumpre a promessa, mas não tira as consequências. As nossas ações somos como sementes. Sim. Perfeito, Benny. Eu não escolho plantar, mas quando eu planto, a colheita é inevitável. Eu não posso plantar tomate e colher abacaxi, não tem como. Eu tenho a opção de plantar ou não? Tem. Tem a opção de colher ou não? Tem. Você só não tem a opção de querer plantar uma coisa e colher outra. Exatamente. O que você plantar, você vai colher. Aí é totalmente diferente. Deus cumpriu a promessa a Abraão, mas teve consequência. Perfeito. A descendência de Ismael é a maior inimiga da descendência de Isaac. Até hoje eles estão em conflito. Até os dias de hoje. Militares, inclusive. Religiosos, muito maiores. Então, esses são os dois tipos de promessas. Condicionada, o que depende de nossas ações, e a incondicional, o que independe de nós. E é por isso que eu gosto de falar sobre as promessas condicionadas. Não adianta Deus falar, você será um pastor ou será um mestre, se eu não tenho uma capacidade de meditar, de estudar, de me aprofundar. Sim. Porque a promessa está condicionada na minha entrega. Deus disse, você será um advogado, mas se eu não fizer um curso de advocacia de direito, não passar na prova da OAB, eu não seria um advogado. Exato. Eu posso fazer o curso de direito, mas não sou advogado. Mas hoje as pessoas, de um modo geral, Deus fez a promessa e Deus tem que buscar em casa, Deus tem que pagar a faculdade, Deus tem que levar para a faculdade. Porque se Deus falou, Ele garante. Vai acontecer. Irmãos, Ele garante nas promessas incondicionais, não nas condicionais. O santo hebreu, olha para mim aqui. Deus te fez a promessa. Só que se tu não permanecer no caminho da promessa, em nome de Jesus, me ajuda a te ajudar. Se tu não permanecer no caminho da promessa, a promessa não vai ser concluída na tua vida, porque é uma promessa condicionada ao teu posicionamento. Exatamente. Se você está na igreja e o óleo santo desceu sobre a tua cabeça e você foi separado e Deus te usou e etc e tal, aí você se desviou, mas eu sei que Deus tem promessa. É lógico que Deus tem promessa, porque a promessa é condicionada. Só que se você não se posicionar de acordo com a promessa, é porque tem gente que canta aquele hino. Quem tem promessa não morre antes do tempo. Vai morrer sim, você vai morrer, infeliz.
Porque você não está condicionado à promessa, você não está posicionado à promessa. Pare com essa religiosidade rasa, que diz para você que você não vai morrer porque Deus vai cumprir, mas se você não se posicionar, tu vai morrer, crente. Um exemplo de morte. Deus disse para Abraão, fale a rocha. O que ele faz? Bate na rocha, sai água, mas não entra na terra prometida. Exato. Moisés morreu. Moisés viu a terra prometida, mas não entrou. Mas não entrou. Às vezes, na nossa desobediência, Deus nos mostra, mas não deixa nós desfrutarmos. Era para você fazer isso aqui, ó, mas... Fala. Mas, pela sua impaciência, pela sua falta de zelo... Estava nervoso, Moisés? Estava agitado, meu filho. O que houve lá embaixo? Que você se agitou? Irmão, a promessa está aí, mas se eu não me condicionar, se eu não tiver fé para crer, se eu não me mover, se eu não sair, se eu não agir a caminho da promessa, se eu não direcionar a minha vida para aquilo que Deus me prometeu, tu quer arrumar para onde? Não, Deus fez a promessa da terra de Canaã, mas eu estou aqui na rede, lá em Ur dos Caldeus. Não, Deus fez a promessa. Santo. Foi mesmo. Muitas coisas aconteceram na vida de Abraão até essa promessa se concretizar. E a gente percebe que ele não entrou, mas os seus descendentes entraram. Então, sim, existem promessas que Deus faz que não irão se cumprir agora, enquanto estivermos em vida. Que começarão em nós, mas não se concretizarão em nós. Algumas coisas irão acontecer, sim, outras perfeito, não. Perfeito. Outras irão iniciar, mas não será terminada. Sim. Isso é a questão. Mas a gente é muito egoísta. A gente pensa que a promessa é só para nós. Se refere só a nós. Não. A promessa é para a nossa geração. É para nós. É por isso que ele fala, você será pai de multidões. As suas bênçãos irão alcançar a sua descendência. Exato. Então, é muito mais do que a minha própria pessoa. É um macro, é um todo. Não é só o tempo presente, mas também o tempo futuro. Abraão não entrou, mas os seus descendentes entraram. A sua geração posterior entrou. Então, isso significa que eu não posso ser negligente aqui nas minhas ações, nos meus passos, porque não depende, para a promessa acontecer, depende do meu posicionamento, mas isso não significa que ela vai se concretizar em mim. Na minha vida, ou enquanto eu estiver vivo. Mas pode ser não. Será na minha geração. Sim. Eu talvez não seja um pregador famoso e conhecido, mas talvez o meu filho, talvez o meu neto... Eu tenho um sonho de estudar em Harvard, mas... E se eu não chegar até lá, mas os meus filhos chegarem? Deus não cumpriu a promessa? Cumpriu, óbvio que cumpriu. Então não é só eu, pessoa do bem, mas fala de geração, fala de descendência, fala de história. Então o meu posicionamento mediante a promessa muda a vida da minha geração. Sim. Muda o estilo de vida espiritual da minha geração. Quando eu falo de promessa, também eu falo de salvação, porque a salvação é uma promessa. Inclusive, a maior promessa do cristão é a salvação. A maior promessa do cristão é essa. Eu sempre digo que nós não somos salvos permanentes, nós somos salvos em esperança. A nossa plenitude da salvação só se concretizará quando Jesus voltar. Aí sim, nós seremos salvos em absoluto, ou salvos completos. Porque enquanto Cristo não se manifesta para buscar a sua noiva, nós somos salvos em esperança. Sim, sim. Nós temos esperança da salvação. Nós temos a promessa da salvação. Nós estamos salvos? Sim. De que maneira? Em esperança. Sim. Como perfeito, promessa. Perfeito. É por isso que eu digo que não existe uma vez salvo, salvo para sempre. Não existe isso. Eu gosto disso. Não existe uma vez salvo, salvo para sempre. Eu gosto disso.
A igreja de Gálatas começou no espírito e terminou na carne. O que houve? Uma vez salvo, salvo para sempre. Não é- Exato. Isso é ilógico na visão bíblica cristã teológica. Assim como também não temos como medir a graça de Deus. Sim, sim. O que Dimas fez para herdar o paraíso, o paradeison? Nada. Apenas creu que ele era o Filho de Deus. Lembra-te de mim Quando entrares no paraíso. quando entrares no paraíso. No teu reino, no teu paraíso, certo? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que Dimas fez para herdar a salvação? Arrependimento. Reconhecer que Cristo era o Filho de Deus. Antes de ir para a cruz, era um homem horrendo. Mas na cruz, um pé na cova, reconheceu que era o Filho de Deus. Então, nós seremos surpreendidos. Eu acredito muito nisso. Nós seremos surpreendidos. Eu acredito muito nisso. Aqueles que pensam que serão salvos de maneira completa, mas não herdarão a salvação. E aqueles que jogamos que não são salvos, mas que no pé na cova. Claro que Deus conhece a intenção do homem do coração. Sim, Deus sim, esquadrinha sim, o nosso interior, o nosso ser. E quando Deus fala que hoje ainda estarás comigo no paraíso, ele já tinha olhado para o coração de Dimas na cruz. Enquanto um ladrão foi para o Hades, o outro foi para o paradeison. Para o seio de Abraão. Beni, a maior promessa nós já falamos que é a salvação. A maior promessa do cristão. A maior promessa. E eu acredito que seja a única promessa que o cristão deva se apegar. Né? Certa vez uma pessoa me perguntou, qual é a sua maior realização? Então eu respondi a morte. Ela ficou assustada de imediato, é claro. Sim. E eu não estava ou eu estou poetizando a morte, mas a morte deve ser a maior realização do cristão. Porque só com a nossa morte corpórea é que nós receberemos uma vida eterna. Quando é que nós encontraremos com o nosso Rei, nosso Salvador? Após a morte. Quando morrermos fisicamente. Quando morrermos. Kierkegaard vai dizer, e Dietrich Bonhoeffer vai dizer que o nosso corpo material é o cárcere da nossa alma. Ou seja, a nossa vida começará quando nós morrermos aqui. Porque essa não é a nossa verdadeira vida. Aqui é uma vida passageira. É por isso que Paulo diz que nós somos peregrinos nessa terra. Numa terra estranha, sim. Essa terra aqui é estranha, não é a nossa. A maior promessa de Abraão era a terra prometida, terra de Canaã. A maior promessa do cristão hoje é a terra prometida, a nova Canaã, a nova Jerusalém. Sabe o que significa Josué? O que entrou com o povo na terra de Canaã? O significado do nome? Isso. Não. Jesus é Salvador. Perfeito. Então, isso já estava tipificando Cristo. Enquanto Josué, sendo o Salvador, Perfeito. estava conduzindo o povo de Israel a uma terra que manava leite e mel para a salvação, o verdadeiro Salvador conduzirá o seu povo. Conduzirá o povo para a nova terra, a nova Canaã. É por isso que não tem como algumas pessoas, na minha adolescência, eu fui ensinado algumas vezes por alguns doutores, né, mestres, dizendo que a graça não era manifesta no Antigo Testamento. Mas quando a gente começa a estudar a Bíblia em um todo, nós percebemos... A graça se manifesta no jardim, como eu falei. Não os resquícios, sim, mas nós percebemos os detalhes da manifestação da graça. Talvez alguém não leu em letras garrafais escrito graça manifesta, digo que a graça mas nas entrelinhas. No Antigo Testamento é silenciosa. Perfeito, exato. A graça de Deus é silenciosa. É como o nosso toque de celular quando está no silencioso. Se nós não estivermos olhando para ele, nós não saberemos que chegou a mensagem. Mas quando nós olhamos, nós vemos. Exatamente. Exatamente. Essa é a forma com que a graça
é manifesta. E é isso, nós mantermos a nossa fé, nossa esperança, a confiança no Espírito Santo, que é o amigo do noivo, e nos apegarmos à promessa da salvação, pode te faltar tudo na face da terra. Receba essa palavra nessa terça do crescimento. Glória a Deus. Pode te faltar dinheiro, pode te faltar bens materiais, pode te faltar condições, pode te faltar saúde, mas se tu tem fé para crer e confia na palavra que Deus já liberou para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, se apegue à promessa. Escondi, Salmo de número 119, escondi, versículo 11, a tua promessa no meu coração para não gerar pecado ou dúvida. É só para você entender que ninguém está apegado a uma promessa que Deus fala e se cumpre no físico, mas uma promessa que é 100% espiritual, que é a promessa que nós entraremos com Ele no céu de glória, na Nova Canaã. Amém. Wellington Bene, nas suas considerações finais. E eu diria que nós precisamos confiar na voz daquele que fala em nossos ouvidos. Nós precisamos ter fé, acreditar no invisível e confiar. Confiar é ter certeza no que é incerto e ter a promessa no coração. Eu diria que a promessa é a nossa bússola. Na transição da Idade Média para a Idade Moderna, quando começou as navegações, os navegantes tinham uma bússola para poder explorar as novas terras que haviam sido divididas no Tratado de Tordesilhas em 1892. E é aí que os portugueses chegam nas Américas, inclusive nas terras que serão chamadas de brasileiras. Só que para eles não se perderem no caminho, eles tinham uma bússola. E eu diria que, em nosso contexto, a promessa é a nossa bússola para que nós não nos percamos no caminho. A promessa é o nosso horizonte. Porque sem promessa, qualquer caminho serve. Sem promessa, qualquer vento é favorável, não sei para onde eu estou indo. Exato. Sem promessa, eu não sei para que porto eu navego. Então, eu diria que a nossa promessa é uma bússola que aponta o nosso destino. O nosso Porque norte. se eu tenho uma promessa que é a nossa bússola e diz, essa não é a trajetória, é muito fácil eu voltar para a trajetória. Mas e sem a bússola? Como é que eu sei que eu estou no caminho certo? Isso é a promessa. A promessa nos faz guiar por caminhos que nos apontam para o nosso porto. Aleluia. É por isso que quem não tem promessa é aqueles que não ouvem a voz de Deus. Não ouve a voz de Deus. Eu sempre digo que todos nós temos promessas. Todos nós temos promessas. Mas, alguns dizem, Deus nunca falou comigo. Eu digo, o problema é seu. Porque Deus está disposto a falar conosco. Aí eu digo, Deus nunca falou ou eu nunca ouvi? É aí que está. Porque Abrão ouviu a promessa na Mesopotâmia. Não foi em Canaã. Numa terra estrangeira. Num lugar onde a cultura era politeísta. A religião era politeísta. Mas ele estava sensível à voz de Deus. Exato. E quando... Eu não sei qual, a Bíblia não fala de como era a vida de Abrão até Deus, antes de Deus falar com ele. A vida aponta a vida de Abrão quando Deus fala com ele. Mas eu tenho uma certeza que quando Deus faz a promessa, ele tem agora uma bússola na mão. Sim. E ele começa a viver de acordo com essa bússola que é a promessa. Obviamente que ele falhou na caminhada, mas nunca saiu da sua trajetória. Porque isso é muito poderoso, né, Beni? Porque, na verdade, é sobre isso, né? É sobre nunca sair da rota. Isso não quer dizer que nós não falharemos, não erraremos, ou não ficaremos fracos no caminho. Números, capítulo de número 23, Deus diz, através da vida do profeta Balaão, dizendo que Deus não se atentou para os erros de Israel.
Isso significa, não é que Israel não tenha Não tem errado, errado, sim. não é que Israel não tenha errado. Deus E, desconsiderou. e outra, não é que Deus também não tenha visto. Sim. O não se atentar não significa que Deus não viu, tá? Significa que Deus não levou em consideração. Porque quando eu, mesmo errando, entendo que errei e me conserto, é Deus dizendo, eu não considero o teu pecado. Eu pego o seu pecado, eu jogo no mar do esquecimento. Eu pego o seu erro, eu esqueço do seu erro. Por quê? Porque vai do que eu quero. Se eu errei e eu prefiro ficar prostrado, errando, numa vida leviana, responsabilidade minha. Agora, se eu errei, me levantei, me corrigi, denunciei, botei para fora, expus o meu erro e sigo uma vida plena com Deus, aí Deus desconsidera o meu erro. Não que Abraão não tenha errado no caminho, mas ele escolheu permanecer na rota. Então, a expressão é ouça a vox Dei, ouça a voz de Deus e queira receber o ler-lhe-errar. Sai-te para ti. É isso. Meu amigo, que Deus abençoe sua vida. Nós estamos encerrando mais uma terça do crescimento. Estou aqui muito orgulhoso de tudo que Deus tem feito na sua vida, através da sua vida. Amém. Eu vou falar aqui de uma forma muito rápida, pude participar do pré-congresso, né? Sim, dos pré-adolescentes. Dos pré-adolescentes. Congresso, na verdade. Do congresso regional. Dos pré-adolescentes. Regional. Regional? Foi regional. Meu Deus. Gente, que glória que foi aquele evento. Para mim foi um prazer estar lá, né? Eu tive lá com o Wellington Beni, tive lá com o Isaac Marins, tive lá também com o nome da pregadora, Maria Luísa, que pregou. Gente, que autoridade tem aquela adolescente. E eu pude participar daquele momento e ver Deus agindo, usando os pré-adolescentes com muita autoridade. Então, que Deus lhe preserve, meu amigo. Amém, irmão. Conte com as minhas orações, tá? Você sabe onde me achar. E que Deus abençoe você que está em casa também. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, tá bom? Que as bênçãos do Senhor alcance a tua casa e que a promessa do Senhor esteja estabelecida na tua vida. Guarda os preceitos e a doutrina do Senhor, para que você continue trilhando os caminhos retos. Deus abençoe, eu oro. Pai, na tua presença nós estamos, te louvamos e te exaltamos por causa da tua palavra. Muito obrigado pela mesma, Senhor, que é manifesta entre nós, que é manifesta na casa dos ouvintes. Pai, eu te peço, guarda-nos, leva-nos em segurança, para que o teu nome continue sendo glorificado através de nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus te abençoe. Deus abençoe, em nome de Jesus.